Como vocês vão, Raverim, Sacol Beceder? Tudo bem? Shabbat Shalom para vocês. Vamos encerrar aqui a nossa Parashá de Vaigash, que se aproximou. A nossa última parte aqui da porção. Sétima parte. Só recapitulando então, nós havíamos terminado lá com o encontro de Jacó com seu filho e a apresentação dele para o faraó. Então nós havíamos terminado quando ele... Só um minuto. Nós havíamos terminado quando ele abençoou o faraó e saiu da sua presença, tá? E vamos à continuidade aqui. Nós fazemos um incrível encerramento dessa porção que ela é uma das mais maravilhosas que tem na Torá em questão, né, vou dizer assim, na questão emocional, porque é o reencontro de um pai que havia ficado 22 anos sem ver o filho, não sabia se ele estava vivo ou não, e o filho estava até então governando o Egito. Vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá. Yosef assentou seu pai e irmãos. Ele deu-lhe uma propriedade na região de Ramsés, conforme o faraó havia ordenado. Yosef supriu todas as necessidades de seu pai, de seus irmãos, de toda a família de seu pai, até o mais jovem com o pão de acordo às necessidades das crianças. Não havia nenhum pão em toda a terra, uma vez que a fome era muito intensa. O Egito e Canaã enfraqueceram com a fome. Yosef coletou todo o dinheiro do Egito e Canaã em pagamento pelo alimento das pessoas. Yosef trouxe o dinheiro para a casa do faraó. Quando o dinheiro acabou da terra do Egito e da terra de Canaã, egípcios de toda parte vieram para Yosef dizendo: dá-nos pão, porque devemos morrer diante de você por não termos dinheiro. Disse Yosef: tragam seu gado, e eu lhes darei em troca de seus animais, se não há mais nenhum dinheiro. Eles trouxeram o gado a Yosef, e Yosef deu-lhe pão, pelos cavalos, rebanhos de ovelhas, gado e jumentas. Ele o sustentou naquele ano com pão por todos os seus animais. Quando aquele ano chegou ao fim, eles vieram para ele no segundo ano e disseram: nós não estamos condenados irmãos. Nós não estamos escondendo nada de nosso Senhor, mas como o dinheiro e as reservas de animais são de nosso Senhor, nada sobrou, além de nossos corpos e nossa terra. Porque temos que morrer diante de seus olhos, nós e nossa terra? Compra nossos corpos e nossa terra por pão. Nós e nossa terra seremos servos do faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. E Yosef comprou toda a terra do Egito para o faraó, pois todo egípcio vendeu seu campo, pois a fome era severa para eles. Portanto, a terra tornou-se propriedade do faraó. Ele transferiu o povo para a cidade de uma extremidade do Egito à outra. A única terra que ele não comprou foi a dos sacerdotes, uma vez que os sacerdotes recebiam uma porção do faraó. Como eles comiam a porção de alimento que o faraó lhes dava, eles não tiveram de vender suas terras. Yosef disse ao povo: hoje eu adquiri vocês e suas terras para o faraó. Eis que somente de grãos para vocês semeiam seus campos. Quando produzirem grãos, vocês darão a quinta parte para o faraó. As outras 4 partes serão de vocês para a semente de grãos, para os campos e para alimento para vocês, suas casas e suas crianças. Eles disseram: o Senhor salvou a nossa vida. Quem encontraremos graça a seus olhos? E seremos subserventes ao faraó. Yosef estabeleceu um decreto até o dia de hoje, que 1/5 cultivado em solo egípcio pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não pertencem ao faraó. O povo judeu se estabeleceu no Egito, no distrito de Goshen, e ali eles adquiriam propriedades. Eles eram férteis e sua população aumentou muito. Então, meus amigos, como nós lemos aqui, nós vimos que Yosef ele havia adquirido todo o Mizraim, todo o Egito para o faraó. Nós lemos aqui então que ele assentou seu pai ali na terra de Ramsés, que tinha o distrito de Goshen, que era um local bom para pastoreio, bom para plantio, tá? E diz que começou a fome
abater grandemente no povo, e o povo comprou grãos por dinheiro. Posteriormente, acabou aquele ano, o pessoal vendeu os animais para Yosef. Depois que foram os animais, eles não tinham mais nada, ele vendeu a si mesmo e as suas terras como valor, preço por alimento. E diz que assim Yosef comprou todo o Egito para o faraó. Tá. Vamos aqui analisar alguns pontos interessantes que tudo aquilo que Deus havia mostrado nos primeiros sonhos para Yosef, nos sonhos que ele teve no Egito, agora aqui estava chegando à conclusão final. Não Deus só tinha mostrado para ele nos primeiros sonhos que todos os seus familiares se curvariam a ele, né, como um pretexto de mostrar que ele cuidaria deles, né? Quando você se tem pessoas abaixo de você é porque você os cuida, tá? Quando ele teve os outros dois, interpretou os outros dois sonhos na prisão, revelando sobre a elevação novamente do copeiro Mor e a morte do padeiro Mor. Quando o faraó teve o sonho das vacas e das espigas, né? Aqui Deus completou tudo o que ele havia falado para Yosef nos sonhos. Diz aqui que as pessoas se venderam para o Egito. Chegou um tempo que eles não tinham mais nada a oferecer a não ser os seus corpos, o seu trabalho e as suas terras. No versículo 21, nos chama a atenção aqui que do capítulo 47, que diz assim que Yosef, ele transferiu o povo para a cidade de uma extremidade do Egito a outra extremidade do Egito. Por que Yosef fez isso? Para eles entenderem agora que eles não mais pertenciam, as suas terras pertenciam a eles, mas pertenciam ao faraó. Ou seja, ele pegou um povo de uma extremidade, de um canto do Egito, e colocou para outra, mostrando que aquela terra que é anterior deles não possuía mais. Justamente com as pessoas que estavam do outro lado, que transferiram para cá também. Então ele implantou isso dentro das pessoas que nada mais lhe pertenciam. Ele instituiu um dízimo, uma porção. Vocês vão plantar, vocês vão cultivar aqui na terra, e vocês vão dar uma quinta parte para o faraó. E a Torá menciona que isso foi feito até nos dias daquela geração posterior, foi decretada aquela quinta parte em cima de toda a colheita para o Egito. Tá? E para nós encerrarmos aqui, diz assim, que o povo judeu se estabeleceu no Egito, versículo 27, no distrito de Goshen. Eles adquiriram propriedades, eles eram férteis e sua população aumentou muito. Esse aqui é um gancho que a Torá vai dar para o que vai vir a acontecer no próximo livro. Nós vamos ter agora na semana que vem a última porção do livro de Gênesis, né, de Bereshit, né, vai rir. E depois começamos o livro de Êxodo, né, conhecido como Êxodo, que o livro de Shemot, né, no hebraico Shemot, que começa com os nomes que foram dados ao povo ali. Nós vamos chegar lá, nós vamos entrar nessa questão agora. Um dos mandamentos que o povo judeu sempre observou é a questão de crescer e multiplicar, né? E nós vemos que aqui no versículo 27 diz que eles cresceram, se multiplicaram, adquiriram propriedades, né? Eu quero só dar uma pitadinha em cima de uma questão
que em relação ao povo Yehudim, ao povo judeu, toda essa necessidade na história deles de ficarem de um canto para outro por eles não serem bem vistos pelas nações, como Deus já havia, né, nós vamos saber, havia falado sobre isso para eles, eles foram obrigados a viver como muitas das vezes vendedores. Por você não ter um lugar fixo, então você está tendo que correr para se manter, você não tem uma loja, você não tem então você acaba construindo algo, tá? E nós vemos aqui que não foi diferente quando começou no Misrai, eles começaram a crescer, eles começaram a comprar propriedades, assim como Deus era com Abraão, com Isaac, com Jacob, e agora Deus tinha sido com Yosef ali no Misrai, Deus também estava sendo agora com o povo Yehudim, né, que seria futuramente o povo judeu, que agora era o povo hebreu, vinha sendo com eles ali, tá? Eu quero encerrar essa última porção com uma reflexão de toda a paraxá, de um ponto que eu acho muito interessante, tá? Então, só resumindo, essa última nossa porção aqui, ela nos trata o quê? Sobre o assentamento do povo judeu na terra de Goshen, sobre o povo todo, não só o povo judeu, como o povo de Canaã, vindo até o Misrai para comprar os grãos para poderem plantar, tá? Nós terminamos com o povo não tendo mais nada a oferecer do seu dinheiro, dos seus gados, ofereceram os seus corpos e as suas terras. Então, Yosef acabou adquirindo totalmente o Egito para o faraó. E a porção encerra dizendo que o povo judeu acabou crescendo bastante ali na terra e adquiriu propriedades. Esse é o resumo. E a nossa paraxá de Vaigash se aproximou, que começou com Jacó se aproximando perante o governador do Egito, que até então ele não sabia que era Yosef, seu irmão, toda a revelação. Só que eu quero pegar com vocês aqui, para nós encerrarmos, é um fato interessante para nós aplicarmos para a nossa vida, tá? Que é justamente o fato de em nenhum momento Yosef ter tido toda a situação, desde do ódio dos seus irmãos, a ele ser lançado no poço, a ele ser vendido, a ele ser lançado no calabouço, ficar ali durante 12 anos preso. Em nenhum momento você ouviu Yosef ele dizer que tudo aquilo era culpa de terceiros, era culpa de alguém. Yosef já estava determinado desde a sua mocidade, desde os 17 anos, com os sonhos que Deus dava para ele. Ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito. Então, trazendo para você, trazendo para mim, trazendo para nós, muitas das vezes, hoje, eu falo hoje em dia, o que eu vejo muito é as pessoas sempre colocando a culpa nos outros pelos seus fracassos, pelos seus não esforços. Sempre a culpa é de Ciclano, de Beltrano, mas a culpa nunca é nossa. Essa história de você jogar a sua culpa, jogar o fracasso de muitas das coisas, às vezes na sua vida, em cima dos outros, isso já é velho, isso já vem sendo mantido, isso já vem sendo influenciado na humanidade. Essa ideia de não responsabilidade. Yosef, em nenhum momento aqui, ele disse, desde quando ele encontrou com seus irmãos, das passagens mais bonitas, quando ele se revela aos seus irmãos, e os seus irmãos ali atônitos, preocupados, agora Yosef vai ser vingado. Yosef, ele não se vingou. Ele pegou e falou, não se preocupem, vocês não entendem, mas eu entendo que tudo que Hashem, Deus, fez, foi para que a vida continuasse, nós preservássemos a nossa descendência. Então, desde do maltrato que vocês tratavam comigo, a me lançar no poço, a me venderem, tudo isso foi um propósito de Deus, não foi culpa de vocês. Quantas das vezes nas nossas vidas a gente culpa fulano, a gente culpa um patrão, a gente culpa uma instituição, a gente culpa um amigo.
Mas nós nunca paramos para entender que toda aquela situação gerada foi porque assim Deus fez para que nós pudéssemos crescer muitas das vezes como pessoas, crescer com caráter, com disciplina. Eu vou usar um assunto aqui, muitas das vezes é até chato, mas não é à toa que pessoas de sucesso, quando eu digo sucesso financeiro, eu digo sucesso material, porque aqui tem um profundo que muitas das vezes, na boa parte da maioria das vezes, você ter sucesso financeiro, material, não quer dizer que você é uma pessoa extremamente bondosa ou que simplesmente o que você está fazendo é o certo e por isso que Deus está lhe abençoando. Não. Eu quero dizer bem claro: minha é a terra, minha é a riqueza, e eu dou a quem eu quero. Deus sabe para quem ele dá as coisas. Mas eu quero dizer que essas pessoas que muitas das vezes conquistam essas coisas são as pessoas que mais fazem o seguinte: não colocam a culpa em cima dos outros. Ela levanta, ela batalha, ela se dedica, ela corre atrás das coisas, ela conquista. São as pessoas que menos colocam a culpa no governo, que menos colocam culpa em terceiros. Na verdade, elas nem se importam com o que o governo está fazendo, elas estão trabalhando, estão empreendendo, estão fazendo a sua parte. Agora, as outras pessoas não, que têm uma mentalidade mais ali, a culpa é de ciclano, a culpa é do Beltrano, por isso que eu não consegui progredir, não. Você tem que usar obstáculos. Obstáculos eles são colocados na nossa vida assim como num treino. Obstáculos eles são colocados como metas. Se você consegue transportar um obstáculo, vem um obstáculo maior, isso faz com que você cresça e se eleva. Agora, muitas pessoas gostam de parar no primeiro obstáculo. E Joseph teve vários obstáculos na vida, mas todos eles ele passou por cima porque ele sabia que o objetivo de todos aqueles era de chegar no topo onde ele chegou. Sem deixar em nenhum momento ali no Egito, como eu já venho dizendo, dentro daquela geração, dentro do povo Egito que era idólatra, sem deixar de perder a sua identidade de um hebreu, a sua identidade de uma pessoa que acreditava em um único Deus, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Cresçamos e progredimos, sabemos que os obstáculos que vêm na nossa vida é para nós alcançarmos o melhor de nós, alcançarmos o que temos de melhor dentro do nosso interior. Não esquecer que quando algo que muitas das vezes pareceu que foi um obstáculo na nossa vida, como no caso dos irmãos Alice e Joseph, retornaram se encontrar com ele, ele não os acusou, ao contrário, ele cuidou deles. Todo o crescimento na vida do ser humano não tem um único propósito a não ser de você ajudar o seu semelhante. Não existe propósito a não ser isso. Quanto mais você tem, mais obrigação você tem de ajudar. É assim que Deus estipulou. Por isso que tem pessoas que têm bastante, que elas precisam, elas necessitam. É óbvio que nem todos fazem isso, mas é o propósito. O povo judeu, ele batalha, ele luta, porque quanto mais ele tem, mais ele consegue servir a Deus, mais ele consegue dar de tzedakah, mais ele ajuda. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês de toda essa paraxá. Eu poderia pegar vários outros pontos, mas eu quis pegar bem esse ponto que eu ouvi e eu falei, é muito profundo. Em nenhum momento Yosef usou a desculpa de que foi culpa de ciclano, não, de Beltrano. Ele usou aquilo para chegar a um nível maior. Que eu e você hoje possamos receber essa mensagem, primeiro para mim e depois para vocês. Que tudo, exatamente tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus e é para nos chegarmos ao lugar mais alto, a nos elevarmos mais. Mais uma vez eu quero agradecer, um Shabbat Shalom, que Deus abençoe a vida de todos vocês com toda a sorte de brahuts vinda do Shammai, dos céus, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Desde já eu agradeço, não se esqueçam de escrever, vamos fazer essa mensagem profunda chegar a muitas mais pessoas. Tá? E que o único na Torá que é chamado de Tzadik, justo, foi Yosef. Por causa disso que eu acabei de falar, Yosef Hatzadik, José, o justo, porque ele não reclamou nenhuma vez, ele soube que tudo aquilo que aconteceu foi para ele alcançar o que ele alcançou. Desde já agradeço mais uma vez, toda Arabá, Lehitraot. Tchau, tchau.